Oi! Comecem aí curtindo o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para saberem de novos vídeos, comentem, façam perguntas sobre o meu cultivo de apartamento e divulguem. Pessoal, essa é uma mini Phalaenopsis, eu comprei ela já faz algum tempo, não sei quantas semanas, vou colocar na descrição do vídeo. Essa daqui, nesse vaso dá pra ver que as raízes estão verdinhas, foram regadas há 2 dias atrás. Eu tenho regado ela uma vez por semana no máximo, e o substrato adequado tem que secar em até 2 dias. Quando tem vapor de água também não se deve regar, porque ainda tem umidade. E o que eu tenho feito? Eu tenho evitado regar o miolo, que é onde tem aquela esponjinha ou às vezes muito esfagno acumulado. Eu vou começar desplantando ela. Eu já cortei a segunda haste floral, porque acabou a floração. Essa daqui a floração ainda tá boa, mas não vai durar tão mais. Quando eu comprei já não tava com a floração muito recente, então é uma planta que a floração dura uns 3 meses. Claro que quando fica no ambiente externo, que pega a chuva, o tempo de vida das flores é bem menor, tá? Lembrando que o meu cultivo é de apartamento, eu dou sempre uma batidinha assim, que já sai um monte. Então, aqui até a varanda é coberta. As plantas que estão na parte externa da varanda são as que podem vir a pegar alguma chuva se tiver vento, mas elas protegem as outras. Então as outras, se pegam alguma coisa da chuva, é no máximo a umidade do ar. Agora, as minhas Phalaenopsis, em grande maioria, estão dentro do apartamento, então eu tenho o ambiente mais adequado. Assistam vídeos de tour do apartamento que vocês vão ver. Mais adequado para elas, bastante luminosidade solar, tem momento de sol direto nelas. Claro que tem os vasos externos que dão uma filtrada, o vidro da porta de correr da varanda. Eu tento balancear o ambiente, porque eu não tenho nenhuma proteção de orquidário, né? Então eu tenho que trabalhar com o ambiente que eu tenho. É um ambiente mais úmido, portanto não é adequado para plantas, por exemplo, que gostam de ambiente seco. Porém, se ficar seco por algum tempo, eu simplesmente rego muretas, paredes, vasos. Quando eu rego as plantas que estão embaixo, a umidade sobe para os vasos pendurados, que são orquídeas, entre outras, né? Tem gerânios, até lavanda pendurada eu tenho. Mas a lavanda, quando o substrato ainda está molhado, que é outra planta que só pode molhar quando o substrato secou, mas não é 4 dias depois que secou, é assim que secou. Senão também vai matar, coitada, de falta de água. Mas aí você simplesmente aumenta a umidade do ar também, molhando o teto, por exemplo, da varanda. Eu esqueci de pegar a tesourinha. Isso daqui é para cortar haste floral. Vamos lá. Vocês viram, né? Saiu quase tudo já. Então eu quase não vou machucar a raiz aqui. A esponja eu jogo fora, claro. Mas esse substrato aqui, eu posso usar uma Cymbidium, por exemplo, alguma orquídea terrestre. E não só, tá? Eu posso colocar, por exemplo, no meu substrato para outras plantas que precisa ter substrato que seca rápido. Porque se eu coloco só terra preta, não vai secar rápido, porque o meu ambiente é úmido. Gente, é muito importante conhecer o ambiente de vocês. Eu sabia que eu ia esquecer alguma coisa. Fiquei olhando, eu vou esquecer alguma coisa? Eu esqueci? Não esqueci, esqueci sim. Vou pegar o ferro aqui, que agora eu tô encontrando. Aqui. Ó, o ferro. E agora, desculpem ter esquecido,
espero que isso não prejudique muito o vídeo. Eu não encontro as coisas. Aqui, ó, eu tenho esse alicate para entortar isso aqui. A gente termina de tirar. Então, voltando, esse substrato que eu posso misturar, como por exemplo, vai depender da sua planta, obviamente, não sei, 1/3 dele, 2/3 de terra preta, por exemplo, ou se não 1/3 dele, 1/3 de terra preta e 1/3 alguma outra coisa, como, não sei, carvão triturado, um pouco de areia, areia grossa eu não uso, mas tem gente que gosta, um pouco de areia grossa. Aí vocês têm que ver qual é a composição que é mais adequada para a planta de vocês e pro cultivo de vocês. É importante padronizar o cultivo, tá? Eu já vi, ó, tá vendo? Quando tem raiz podre, normalmente é no meio. Quando vocês forem dar dicas para algum amigo, gente, por favor, pensem no ambiente deles, porque é um pouco frustrante para quem tá ouvindo. Você ainda fala, olha, eu não tenho isso. Ai, mas seria bom ter, é fácil achar. Não, gente, se a pessoa não tem acesso àquilo com facilidade, pensem no plano B, não fiquem frustrando a pessoa. E outra coisa, bora pensar no ambiente? Aqui, ó, esse vaso vai ficar exatamente o tamanho do outro. Vai ficar muito apertado, tá? Que é bom, porque muitas vezes eu coloco nesse vaso as mini. Ó. É equivalente. Isso quer dizer que as raízes estão boas. Então você vem aqui, vê o tamanho, se encosta no fundo do vaso, não tem problema. O que tem que ter é 2 dedos mais ou menos de espaço nas laterais aqui das raízes, mais ou menos, né? Para que o substrato venha secar rápido. Aí a gente põe aqui. Espero que dê argila expandida. Esqueci de pegar o outro pacote, mas tá aqui do lado. Aí você vem, coloca uma camada de argila expandida. Vocês viram, né? Tá praticamente encostando no fundo do vaso. Então não tem como eu colocar muito mais. Aí aqui eu ponho a bolinha de naftalina para prevenir de cochonilha de raiz. Eu coloco isso em todas as plantas que estocam água de alguma maneira, que seja no bulbo, nas folhas, no caudex, no caso da rosa do deserto. Aí eu venho aqui, coloco todas elas para dentro do vaso. Todas, eu coloco todas. As novatas vão nascer fora se quiserem. Não. Vou tirar isso. Sabe o que eu peguei que eu não tô usando, gente? Que esperta. Hoje a pessoa tá desatenta. Eu não vou usar essa estaca. Eu vou usar outra coisa que eu não usei. Você vem aqui. Esse ferro aqui é super duro. Eu normalmente não faço essa parte na frente de vocês, porque faz com que o vídeo fique longo demais. Não. Aí, bora lá. Eu dobro. Já está abafado aqui.
sabe aquele abafado de chuva? Ó, a gente vem aqui, não precisa encostar no fundo do vaso, até porque pesa, né, com a planta, daí acaba indo um pouco pro fundo, sem você querer. Aqui. Aí você faz uma voltinha. Pra segurar. Aí você aperta. Essa dica aqui... Aí eu sabia que eu esqueci alguma coisa, gente. Depois eu pego. Essa dica aqui é do JV Orquídeas. É um canal maravilhoso. Aí depois eu pego também um parafuso enferrujado. Não, prego, desculpa, parafuso no sério. Prego enferrujado. Também é dica do JV Orquídeas. Então bora lá de novo. Apertem bem, porque isso vai estabilizar a planta. Vocês já me viram fazendo isso também com aquelas estacas, né, de orquídeas que já vem. Tudo vai depender do material que vocês tiverem disponível, tá, gente? No fundo do vaso eu ponho uma bolinha de naftalina. A minha realidade para todas as plantas que estocam água no caudex, nas folhas, nos bulbos. Elas estavam começando a murchar, né? A folha, meio pouquinho, mas estava começando a murchar. Aí você vê que você posiciona. Eu coloco todas dentro do vaso. Eu tento posicionar... Gente, quando a planta fica fora, se ela toma chuva, porque aqui não toma. Se ela toma chuva, vocês deixem ela caída assim, ó, no vaso. Mas eu vou deixar ela reta. Eu vou precisar de mais coisa pra segurar a haste, mas tudo bem. Por enquanto vai ficar assim. Daí deixa firme enquanto eu mexo. Então daí você pega e firma. Sabe o que eu quase não usei? Vocês nem me falaram nada, nunca falam. Canela. A canela ajuda, lembrando que é para colocar todas as raízes para dentro. Às vezes eu não as vejo. Vocês colocam canela nas raízes, que vai prevenir de fundo, podridão, né, de raiz, porque ela vai selar os machucadinhos, as raízes que foram afetadas de alguma maneira, tá? Mas eu acho pouco provável ter sido. Mas coloca bastante. Aí eu preencho com argila expandida. Já veio com esse furinho, viu? Deve ter sido atacada por lesma, caramujo no ambiente que ela foi cultivada, em que ela foi cultivada. Aí você vem aqui, firma bem. A minha argila expandida, assim como o vaso e a planta, vieram da Cobase. Argila expandida. Carvão triturado eu tive que comprar via Mercado Livre. Eu não encontro. E olha que é excelente até para rosa do deserto. Ser bem pequenininho.
É bom até pra rosa do deserto, porque daí você não tem problema de podridão de raiz como eu tenho aqui, porque meu ambiente é muito úmido para as rosas do deserto. Então, na verdade, substrato que eu usei até hoje para rosa do deserto, feito para rosa do deserto, sendo que Terra Nova é excelente, a marca, não dá certo. Eu tenho que pôr carvão triturado. E eu ainda vou usar só carvão triturado puro em rosa do deserto, mas eu acabei de trocar substrato. E isso só troca a cada 2, 3 anos. A vantagem da argila expandida aqui é que você não tem que trocar. Não é uma maravilha? Eu nunca mais tenho que trocar o substrato. Você só troca quando tiver muito apertado no vaso. E precisar de um vaso maior. Phalaenopsis cresce, as raízes aumentam bastante, obviamente, mas cresce pra cima, então ela não tem os bulbos que vão pros lados. Então isso ajuda a não precisar tão cedo trocar de vaso. Tentem não esmagar as raízes. O importante é firmar ela. Se ela estiver bamba, tem que firmar mais. Eu vou pegar mais ferrinho, tá? Eu não sei se o próximo vídeo vai ser de tour no apartamento ou de replantio de uma Dendrobium denfalmini. Vamos ver. Lembrando que eu solto vídeos aos finais de semana, sexta, sábado e domingo, ou só sábado e domingo. Se só tem um dia, que seja só um vídeo sábado, eu posso vir a pular algum final de semana, porque eu moro em apartamento. O meu cultivo não é de ter que estar constantemente replantando, mudando coisas de lugar, não que eu não mexa, né? Eu mudo as coisas de lugar bastante. Lembrando que eu vou colocar um pouquinho só de carvão triturado por cima. Algumas raízes podem vir a secar, mas elas vão bifurcar, não quer dizer que morreram. Se eu quisesse que pesasse mais, tipo aquelas Phalaenopsis grandonas, pedra natural ajuda, é um excelente substrato. Esse aqui, assim como a pedra natural, evita pragas que gostam de ficar no substrato. Antes eu colocava 2/3 de argila expandida. Eu deveria continuar assim, porque é Phalaenopsis, essa gosta de mais umidade, mas tudo bem, já foi. É que as catleias eu coloco quase nada de carvão triturado. A vantagem do carvão triturado e do preguinho enferrujado, se não tá enferrujado, vai enferrujar com as regas, enfincado aqui, a vantagem, pessoal, é que estimula na formação de raízes. O que mais estimula a formação de raiz? A umidade. A umidade do ar não quer dizer regar o tempo todo a sua planta. Ó, o Lucas do meu orquidário tem esses aqui, tem aquelas plaquinhas, né, para você colocar qual é a espécie, um monte de coisinhas ele tem. Isso aqui é excelente. Então depois eu pego o preguinho enferrujado. Isso é excelente para colocar adubo,
porque o adubo aqui, se você colocar em cima, vai embora, né, no fundo do vaso, rapidinho. Então, o que que eu faço? Uma colher rasa de café. Sai pelo fundo, tá? Então, é por isso que tô deixando. Esse adubo dura de 2 a 3 meses. Ele é um adubo para manutenção. Aqui eu tenho Osmocote 14, 14, 14. São umas bolinhas que soltam o adubo aos poucos. Aqui entrou aqui a bolinha. E dura de 3 a 5 meses. Essa aqui dura mais. Aí você vem aqui. O bocache, ele pode vir a queimar as raízes, dependendo do bocache. Então tenta não colocar muito perto da planta. Você enfinca. Eu sempre fecho as coisas, tá? Para caso eu esbarre, cair tudo. Aí aqui, agora, eu vou colocar, lembrando que o meu é Multijardim Garden Center, eu compro via Mercado Livre. Também tem o Fusion, que é um adubo de rosa do deserto, que é da mesma marca, Multijardim Garden Center. O Fusion eu misturo no substrato da rosa do deserto, aumenta o Caudex. E eu comprei também Terra Nova, do mesmo vendedor que esse carvão. A vantagem é que eu aproveito o frete. Então agora, a próxima rega, não hoje, não se rega no dia, você rega no dia do replantio, você rega antes, pode ser no dia obviamente, mas antes do replantio, para deixar as raízes mais flexíveis. Você coloca daí na primeira rega, pode ser para estimular na formação de raízes também, que é bom para plantas viajadas que chegarem em caixa, é essencial. 10 gotas ou 1 ml por litro. Vitamina B de bola, essa é de passarinho, Vitagold, pode ser também humana, sem sabor, tem líquida e tem em pedaços. Alguns pedaços vão ser mais duros, mais difíceis de cortar, então veja a marca. Aqui, uma vez por mês, eu rego com o Forte Flores. Esse é o meu que foca na floração, uma vez por mês. Por quê? Porque eu não rego elas nem todos os dias, nem dia sim, dia não. Só as que estão fora, e eu verifico a necessidade do momento. De novo, tem que verificar se tá quente, se tá úmido. Às vezes choveu muito, mas já esquentou. Talvez precise de umidade no ar, mas não necessariamente a rega a mais. Eu pulo às vezes um dia, às vezes 2 dias. Mas a umidade do ar, às vezes eu tenho que aumentar mesmo que eu não regue. Então esse daqui eu uso uma vez por mês para estimular a floração. Lembrando que a floração também é estimulada com a luz de sol direto na planta. Aí a Phalaenopsis, ela gosta de sol da manhã mais fraquinho ou do final da tarde mais fraquinho. Isso para quem não tem nenhuma proteção de orquidário. Eu uso as minhas plantas para filtrar o sol delas. Então, gerânio pendurado, lavanda pendurada, que são plantas de sol pleno. Então, o que que elas fazem? Elas filtram, e essas vão ser as mesmas que vão também pegar mais chuva, caso haja vento. E eu tenho tido uns dias de ventania aqui, de derrubar vaso, de arrancar planta de dentro do vaso. Nossa Senhora, viu? Então é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar aqui o resultado final. Eu sempre dou dica de cultivo em todos os meus vídeos de replantio. Não cubram o rizoma.
Essa folhinha aqui tá muito em contato, eu arranco, já arranquei. Ela é muito pequenininha, sabe? Então é isso aí. Tem ainda um pouquinho de, ó, não, nada de cobrir o rizoma é isso aqui. O que pode ajudar é quando você regar no início, não regar pertinho aqui. E quando você regar, nunca deixe a água parada aqui no miolo da planta. Por isso que quando ela fica fora e toma chuva, ela tem que ficar tombada no vaso. Aqui, como vai ficar dentro de casa, não tem como ficar borrifando água nela. Vou ter que passar algum pano ou papel umedecido com o que eu for usar para limpar as folhas, aumentar a umidade. O que eu faço? Eu rego ela uma vez por semana com bastante água, daí eu passo com um potinho, esvazio todos os pratinhos, porque não pode ficar água parada no pratinho. E daí, a cada uns 2 dias de intervalo, tudo vai depender do calor dentro de casa, eu coloco só um pouquinho, vou lá, coloco bem pouquinho aqui numa raiz, por exemplo. Aí daí eu verifico depois de 2 dias, um pouquinho mais aqui, para aumentar a umidade. Ela vai daí formar novas raízes e folhas, para depois, quando saudável, ela poder formar as hastes florais. De novo, ela precisa de sol para isso, sol menos agressivo. Eu falo mais sobre isso em outros vídeos. Eu sempre falo sobre o ambiente no meu apartamento e o sol que bate nelas. Qualquer coisa, só dá uma olhada sempre e prestar atenção nisso. Assista o vídeo completo, porque muitas vezes as perguntas já foram respondidas. Beijos, povo! Tchau!